Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Então, quando Deus criou espíritos, criou anjos, os criou semelhantes a Ele. O que acontece é que, ao nos vestir de carne, teve mudanças, deterioração no conhecimento. Portanto, por isso é que Paulo disse que nós estamos completos nele, espiritualmente. Então, o verso 11 te dá uma informação. E por isso é que tu não te vês completo se não entendes bem o verso 11. 2:11 diz: nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão, ao lançar fora de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Veja que a Bíblia diz, o Evangelho diz, que Cristo padeceu uma só vez e tirou o pecado de onde? Do meio. Tirou do meio? Sim ou não? Diz que padeceu uma vez e os tirou do meio. O profeta disse que Jesus Cristo, quando viesse à cruz, ele tiraria o pecado da terra em um só dia. Isso quer dizer que o pecado foi tirado, mas o corpo pecaminoso carnal ficou posto em ti. O pecado foi tirado. Você não pode ser encontrado em pecado, porque o pecado foi tirado. Para te encontrar em pecado, teria que trazer a lei. Por leis, para dar vida ao pecado. Mas como o fim da lei é Cristo e o pecado foi tirado, pois estás completo. Mas ao deixar o corpo pecaminoso carnal, Deus lançou fora de sua presença, para jamais te ver em pecado. Deus não pode ver nenhum de seus filhos em pecado. Porque exatamente para isso foi que ele veio, para tirar o pecado. Quer dizer que você não pode ser encontrado em pecado. Somente o mistério da iniquidade tem conseguido enganar todos os cristãos, pastores, líderes do mundo, fazendo-lhes pensar que o pecado ainda esteja de pé. Por isso é que eles ainda pregam arrependimento de pecado. Por isso também eles pensam que o crente pode se perder. Porque como eles pensam que pode ser encontrado em pecado, pois então estão omitindo e tirando o valor do sangue derramado na cruz, que foi para tirar o pecado do meio. Mas o que acontece? Como o corpo pecaminoso carnal ainda é parte nossa, pois Deus que lançou fora, o problema é que tu e eu necessitamos aprender a lançá-lo fora. Agora, como lançá-lo fora? Se tu vives por lei, jamais vai lançá-lo fora, porque sempre verás. Mas se tu vives em graça, tu lanças fora com a mente. Hello? São anos que eu tenho passado entendendo essas duas naturezas, partindo a palavra, partindo alma e espírito, carne e espírito. Isso é um processo que leva anos para levá-lo a cabo, para que tu possas entrar em repouso. Não está vendo que essa sociedade está cheia de demandas? Você vai ao trabalho, pois quanto vendeu? Pois eu vendi 50. Ordens, pedidos, né? Não, você tem que procurar vender 75. E quando você pensa que conseguiu 75, o teu chefe diz: olha, nossa companhia, aqui em West Palm Beach, tem um homem que vendeu 200. Nunca vai se sentir satisfeito, sempre vai haver pressão. As mães dizem aos filhos: essas notas estão baixas. E então o menino recebe pressão. Então o esposo diz à mãe:
Olha, tu tens que melhorar teus cuidados com os meninos, é tua responsabilidade, porque ao esposo estão oprimindo lá no trabalho também. Isso é uma sociedade de depressão, uma sociedade composta para lastimar você, para te manter ocupado, preocupado, culpado. Não consegui, você não conseguiu, deve melhorar. Quando você cai nos laços desse sistema, você nunca vai ter paz. Eu tenho tido que aprender, liderar, dominar, aperfeiçoar meu serviço com minha mente, porque eu estou num ministério que é tão demandante. Eu represento tantas nações, há tanta gente me olhando, e que para me calcar, porque eu sou apóstolo, que nisso pode me trazer um estado de depressão, onde se eu levo isso para a carne, isso me destrói. Mas se eu aprendo a colocar José Luiz para fora, então é diferente. Então a carga se torna fácil e leve de carregar. E você às vezes se afoga num copo d'água aí com 3 filhos e um trabalho e um carro que estragou. Ai, melhor dar um tiro na cabeça. Porque o esposo te maltratou por uma coisinha e você já não pode mais, sabe? Quer dizer que tu dizes, Senhor, usa-me. Ele usa-me e não sabe lidar ainda com 5 problemas? Usa-me, Senhor, eu quero fazer mais. E então, quando o vizinho te olhou mal, ou vem à igreja, chegou uma conta que você não pode pagar, pelos conceitos que te disseram, se você demorar para pagar, veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22. Diz: e quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem. Despojai-vos de quê? O que é despojar-se? Lançar fora. Mas como lançar fora? Pegar um machado e partir em pedaços e vai morrer? Como é que você vai se despojar? Com esses despojos que fazem por aí, esses espíritas que lançam 2 ou 3 pó em cima de você? Essa carne você não pode tirar de cima, mas Paulo disse, despoja-te dela. Mas como você vai fazer isso? Com uma informação do Evangelho. O Evangelho te ensina a despojar-te desse velho homem. Veja como ele está, olha aí, como é que está? Esteve viciado. Ou seja, que você anda com o diabo posto em cima. Você anda com o gênero carne contigo. Vou te dizer uma coisa. Olha, eu admiro as coisas bem feitas. E eu gosto de reconhecer. E uma das coisas que mais admiro em minha carne é que ela não cessa de me perturbar. Ela é fiel à sua natureza caída. Por isso, já não me surpreende quando me acusa, quando começa uma depressão, quando começa uma acusação, quando começa uma tentação, quando de tudo que dê na sua santa gana dela de fazer comigo. Porque a natureza que eu tenho, em Romanos diz que não se sujeita, os desígnios de minha carne não se sujeitam à lei de Deus. Então eu admiro como ela é fiel. Bem fácil que ela se levanta todas as manhãs, esperando uma oportunidade. Olha, José Luiz, eu terei a oportunidade de transtornar a tua vida aqui na terra? Por onde é que eu posso me meter em tua vida para te fazer sentir mal, complexado, falta de realização em tua vida pessoal? Tem algo que eu possa fazer para te ferrar? Para te estressar? Para te deprimir, para te roubar o bom ânimo, que eu sei que é de dentro do teu tesouro? Você tem aí dentro umas provisões, mas se eu puder evitar que você as use, eu vou me manifestar contra você. Olha que bom é o Evangelho, hein? Sabe por que o Evangelho é bom? Porque depois dessa informação que eu te dou, você decide se vai andar deprimido ou em bom ânimo. E decide você. E não tem que lançar a culpa em ninguém. Simplesmente, hoje decidi viver em derrota. Hoje vou me atribular. Hoje vou deixar me deprimir.
Hoje não vou dizer que tenho domínio próprio e hoje não vou confessar a palavra. Hoje eu quero me ferrar bem ferradinho. E você vai se ferrar e já está. Ou você pode ir ao teu trabalho. Hoje eu não vou vender nenhum carro. Hoje eu não vendo produto nenhum. Digo que eu tô salgado. Digo que hoje vai tudo mal para mim. Olha, os anjos são tão obedientes que, olha, ele disse que vai mal hoje. Fantástico. Nós temos que educar as nações. Nós temos que ensinar as pessoas a falarem, aos presidentes, políticos, governadores, jovens, anciões, crianças, às escolas. Temos que ensinar eles a falar a palavra. Por isso é que tu tens que entender a Deus. Por isso é que Deus vê uma nação mal e continua mal, porque algo a levou a estar mal. Mas por que Deus não tem misericórdia da nação tal que está afundando, está estragando tudo, e olha agora um terremoto em cima e um furacão para que o pouquinho que restou lhe seja tirado? Pois o Senhor diz: ao que tem se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque aquele que não tem, é porque algo mal está fazendo, e lhe será tirado e seguirá se dando mal. Nessa vida está cheia de desafios, verdade? E tens que pensar bem, porque olha, se tu não pensas bem, às vezes tu pensas tão mal de Deus e fazes umas perguntas tão injustas, e em tua mente chegam umas perguntas tão injustas diante de Deus, que por isso os anjos não te servem, porque tu és injusto na forma que tu pensas. E quando chega um terremoto, essas cidades que morrem afogado por um terremoto que mata 500 e se passa dizendo: Senhor, onde tu estás? Isso está aí. E quem é você para estar perguntando? Sabe a injustiça que esses países cometem? As confissões, os roubos, às vezes nesses edifícios quando constrói que não põe nenhuma varinha de ferro para sustentar? Não faça as perguntas. E mais, Davi disse: quem é o homem para altercar com Deus? Por isso, eu não pergunto, que morra quem tiver que morrer, familiar meu, que seja. Não tenho pergunta. O que eu tenho é respostas a me enfrentar com essa necessidade. Mas fazer perguntas injustas em tua mente é o que faz com que tua vida se seque, e esses anjos chamados a teu serviço, eles se detêm pela injustiça que às vezes passa pela tua boca. Não, que eu cheguei primeiro, esse aí chegou por último, e por que tomou essa decisão, e por que isso, e por que aquilo. Isso aqui não é questão de quem chegou primeiro. Olha, o Senhor pôs exemplos para evitar as queixas. Uns foram trabalhar na vinha às 8 da manhã, e outros começaram a trabalhar às 3 da tarde. Quando a vinha fechou às 4 da tarde, esse havia trabalhado meia hora e aquele havia trabalhado 8 horas. E então, quando foi pagá-lo, pagou igual aos dois. Em seguida, aqueles que trabalharam 8 horas disseram: olha, isso é injusto. E ele teve que dizer o que é injusto. Não, que esse aqui chegou meia hora no final e recebeu igual a mim, que trabalhou 8 horas. E o que te importa isso? Não está recebendo bem? Nós não combinamos? Em vez de te dar 10 pesos, eu combinei em te dar 20 dólares a hora. Você não cobrou 20 dólares por hora? Pois sim. Então, deixa eu fazer o que eu quiser fazer com isso aí. O que você tem que estar aí no meio? Essa gente sempre está olhando para o lado. Olha, quanto ele deu, quanto é? O que importa a ti? O importante é que você recebeu bem. Veja o que diz o verso 7. Vamos ao verso 6. Porque ocupar-se da carne é morte. Ocupar-se do corpo pecaminoso carnal é morte. Mas ocupar-se do homem interior, do espírito, é vida e paz. Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus,
Por isso é que tens que despojar-te do velho homem. Não está vendo que o velho homem contaminado, se os desígnios não pensam com Deus? Por isso que se vê no sistema protestante, se diz, olha, sabe que Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta te aperfeiçoou para sempre? Mas como eles vivem os desígnios de sua carne, eles dizem, bom, eu não acredito nisso não. Não está vendo quando você se ocupa da carne? Te dá cegueira? Bom, veja o que Cristo disse sobre os fariseus cegos, hipócritas, chamou de cegos. Por quê? Porque são fariseus. Não é que são cegos, é que quando tu praticas coisas da carne, isso te cega, tu não vês. Então, os desígnios da carne são inimizades contra Deus, porque diz que não se sujeita, diz porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Você não pode viver segundo a carne. Tu tens que aprender a despojar-te deste velho homem, porque ele não pode agradar a Deus. Vejamos Gálatas capítulo 2, verso 20, diz: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu. Diga, já não vivo eu. Sabe o que significa isso? É que Paulo já sabia lançar fora o corpo pecaminoso carnal com sua mente. Não me convém que eu viva. Eu danifico, me meto em problemas. Se Paulo conseguiu amadurecer de tal forma que o corpo pecaminoso carnal que o acompanhava, ele conseguia dividir. Veja o que diz aí. Já não funciono eu. É que chega um momento que tu tens que fazer isto, porque sofres. Assim é. Sofres. Eu falo por mim, sabe? Sabe que Paulo diz aí, para consolar com a consolação com a qual fomos consolados. Você não vai consolar se primeiro não passas. Eu não aponto ninguém aqui, eu tenho um corpo suficiente mal e passa por todas. Eu me glorio nessa debilidade. Não é que eu me envergonho delas, me glorio para que o poder de Deus se aperfeiçoe. O dia que eu disser não quero ser débil, então Deus diz, chegou até essa glória, José Luiz, não haverá mais calqueios, não haverá mais glória. Você ia de glória em glória e ficou aí, nessa glória. É que você não está aqui para lutar por isso, que aqui não ofendemos. Quando dizemos aqui, damos duro ao corpo pecaminoso carnal, você diz, amém, dê mais duro. O sistema não, no sistema o pastor ofende, porque lá se vive conforme a carne. E lá dizem, carnal, não está orando o suficiente, em vez de jejuar, por que não veio a vigília, hein? O diabo está levando um montão de vocês, eles te ofendem. Mas aqui não te ofende, porque aqui nós chamamos a carne de carne e você gosta que seja chamada de carne. Porque esses são conselhos para o espírito, não são indiretas que me contaram sobre você, ou te vi por aqui ou por lá. Aqui não se funciona assim. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não me contaram nada de você, se eu faço, eu vejo a mim mesmo. E com isso eu te consolo. Eu tenho muito desafio, verdade? Deus me deu uns desafios. São muitos, muitos. Então Deus me diz, quer mais? Bom, se for tua vontade, bom, tem mais. Mas tem que aprender a despojar-te de José Luiz, senão te afogo, te mato. Com umas bênçãos. Quer que a palavra siga correndo? Sim, Senhor, que corra. Pois, põe o velho homem a correr também de ti. Sim, porque às vezes a coisa fica bem forte, sabe? Bem forte. Porque diz que não há tentação que não seja o quê? Humana. Diga humana. Quer dizer que não é espiritual. Não são demônios do ar, nem espíritos maus, sabe?
Todas as tentações são humanas, vem do gênero carne, vem do vestido que tu tens aí posto, que é tão mau como seu pai, porquanto tem as características do diabo. Então tá aí para te fazer um desafio. Deus nos deu um corpo diferente a cada um, e você não deve se queixar. Eu não me queixo do corpo que eu tenho posto. Ao contrário, eu conheço, admiro de tão fiel que ele é à sua natureza carnal. E do que Deus diz, ele faz muito bem. Ele fez um corpo bem suficiente e mal para que eu não goste de mim às vezes. Mas se eu não gosto, então não ponha, morra. Mas se queres viver, então tens que se enfrentar com ele, com todas as demandas que chegam a ti. Eu creio que tu serias um covarde se ficasse chorando. Meu Deus, por que não me ajuda? Olha as provas que eu tenho. Isso é ser covarde, porque isso é não se enfrentar com a realidade da vida tal e como tem que ser nessa terra. Essa gente, Senhor, se tu não me mudar, não vou mais à igreja. Olha que disparate, está vendo? Como se eu andasse mudando carne. A carne nunca muda. E muda é o conhecimento para levar o veículo carne, sobrepujá-lo. Tem gente que até culpa a Deus. Como tu és injusto, levou minha mamãe, e que importa a ti porque eu levei, se a pobre velha já não aguentava mais nada? Deixa que ela morra para que repouse. É como um homem que eu conheci em Porto Rico, que tinha uma classe de confissão e ele se jactava: minha confissão, essa é a mais poderosa. Te felicito, que boa confissão. Tenho aí minha mãe viva, ainda que esteja na máquina aí do hospital, ela está aí por causa da minha confissão. E eu disse: olha, tremendo. Às vezes tem pessoas, que você tem que dizer: olha, que bom que tens uma boa confissão, porque tem gente que se jacta das coisas, dos atributos que possui. Eu sim que conheço a palavra, eu sim que domino, eu sim que isso. E o anjo de repente procura por aí uma casca de banana para que escorregue bem escorregadinho. Olha, e um dia lhe dá para perguntar a este homem: olha, e quantos anos tem sua mãe? E ele disse que estava 6 meses no hospital e não morria, porque a confissão dele, ele disse, tem 97 anos. E eu disse: rapaz, 97 anos? Mas ela fala contigo? Não, ela está em estado de coma. Mas eu entro no ouvido assim e digo a ela: tá viva, receba, rechaça a morte. E então, pois eu disse a ele um dia, fui a Porto Rico e era cedo, e eu disse: olha, pode me levar para ver sua mãe? Rapaz, esse espírito estava me chamando, o espírito dela não. Então ele me levou e eu disse a ele: espera lá fora que eu quero confessar. Deixa eu confessar com tua mamãe. Então eu fui e disse no ouvido dela: vai em paz, parta, morra. Matei a mamãe por amor a ela. Rapaz, não havia chegado nem Miami quando eu recebi o telefonema. A mamãe do abençoado morreu. Não só isso, quando eu disse vá, ela me apertou bem a mão, fez assim na minha mão, graças, como quem diz, esse meu filho estava lutando aqui com a vida e a morte. Assim que cuidado quando você me disser ora pela minha mãe ou ora pelo meu pai, porque isso aí tem que julgar, né? Cuidado, se você me diz: pastor, ore por mim, porque eu vou orar conforme o que eu penso que seja. Ore por mim, pastor, que eu tô com um forno dobrado. E eu digo: Senhor, quadruplique, aumenta um pouco mais para que aprenda. Sabe que Jesus, nos dias de sua carne, disse: olha, nos dias de sua carne ele disse: o discípulo não é melhor que seu mestre. Se o mestre sofreu para ensinar,
o discípulo sofre para ensinar. Ele foi honesto. No mundo tereis aflições. Elas vêm. Mas tu tens que aprender a tratar com isto. Veja, eu não tenho problemas quanto à forma que eu vejo meus problemas. Eu tenho muitos problemas, não, mas eu não tenho problemas e tenho problemas. Ou seja, eu não tenho problema por ter dificuldade. O que eu preciso é sabedoria para tratar com essas dificuldades. Você não pode dizer ao Senhor que não, que eu quero viver uma vida tranquila. Olha, tu podes viver tranquilo tratando com as intranquilidades que há. Mas não é tal coisa como um caminho de rosas desses assim. Agora, dependendo de como tu pensas, pois vives melhor naturalmente. Sabe como que a gente que diz, rapaz, José Luiz, eu tenho uns problemas e eu tenho o dobro deles e fico calado, pois, olha, faça isso, rapaz, graça, que bom. Então eu digo, e agora, quem vai me consolar? Sabe quem me consola? A palavra. E se ele aprendesse a tratar com a palavra, você acha que ele me pediria ajuda? Não me pediria nada. Isso é assim. Então Gálatas 2:20 diz: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu que agora vivo na carne, aqui é que vai. O que me resta neste corpo, e o que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não desprezo a graça de Deus, pois se a justiça fosse pela lei, então Cristo morreu em vão. Vamos terminar com Filipenses 3:21. Passe várias páginas adiante. O tema desta noite é lançando fora o que Deus já lançou fora. Aprendendo a despojar-te do homem viciado conforme os desejos enganosos. Isso temos, os jovens têm que aprender a fazer. Todos nós temos que aprender a fazer isto. Crianças, têm que ensinar as crianças a despojar-se disso. Senão vai estar sempre atrás de um psicólogo. Estará sempre gastando o teu dinheiro em remédios, em medicinas, em médicos. Porque também tem que haver, olha, esse corpo se enferma, mas também tem que olhar desde o ponto que tu tens um corpo viciado conforme os desejos enganosos. E às vezes tem que dar oportunidade de que tua confissão funcione. Mas se no primeiro sintoma sai correndo para o médico, primeiro sintoma, e vai, olha, tua mãe, olha, deve atender aí imediatamente, tua mãe fala, e aí não deu oportunidade para meter aí calhamaços de graça e confessar a palavra, que a vida de Jesus que está em ti se manifeste em teu corpo mortal. Quando você estiver assim desesperado, a primeira coisa que deve dizer: esse sintoma não é bom porque eu estou desesperado. E o Espírito que mora em mim é um Espírito de amor, de poder e domínio próprio. E não me vejo agora com domínio próprio. Não vejo, quer dizer que hoje não tomo decisões. Vou esperar amanhã para ver como me levanto. Rapaz, e cada dia traz o seu próprio afã. E no outro dia, ao se levantar, até o sol, saberá Deus, nesse dia está nublado. E no outro dia, até o sol, ou um telefonema, um bom café da manhã, ou até um filme, uma notícia, uma vista, um programa de televisão desses, de repente, mudou o giro dos desejos enganosos. Porque esse corpo se sujeita conforme a janela que está aqui. E de repente você diz: que torpe teria sido se eu tivesse ido ao médico ontem. Igual uma ligação telefônica, vou ligar. E de repente, liga e está ocupado. E Deus está te dizendo: shh, não tente agora, calma.
Não ligue ainda que a pessoa ainda não está. Agora não vai te entender, mas como tu és um desesperado que não tem domínio próprio manifestado, e então estragou a coisa e se formou a grande. Esse ministério está cheio de gente assim, com essas atitudes ainda. Desmandados que não pensam, não dão lugar ao Espírito para que o Espírito lhes sugira, tomam decisões imediatamente e depois pagam as consequências. Depois dizem, mas a graça não funciona. Isso é mentira, isso, que reinando em vida, que... Claro que vale reinar em vida. Se a única forma que você pode reinar em vida é lançando fora o corpo pecaminoso carnal com suas manifestações e seus desejos enganosos. Isso aplica para toda parte. Isso se aplica com os filhos, com a esposa, se aplica com o trabalho, se aplica quando pega o dinheiro. Quando pega o dinheiro na mão. Nessa semana não pode entregar o dízimo e ofertar, muito menos. E aí o corpo pecaminoso carnal está te ministrando e agora não solta a semente, uma violação mais contra Deus. Não quis semear. Não, pastor, que não tem que semear, que a obra de Deus é tua e tu tens que mantê-la da mesma forma que quem paga o aluguel da tua casa ou a hipoteca? Tu, porque tu vives nessa casa. E quem paga a hipoteca da prestação do teu carro? Eu, do teu carro? Quem paga? Tu pagas. E quem vai pagar os gastos do ministério Crescendo em Graça? Tu paga, porque esse aqui é teu ministério. Tens que pagar. Não, pastor, que eu dou se quiser. Isso é uma falta de respeito com o Senhor. Isso é uma covardia tua de que eu dou se quiser. Não, tu tens que dar, porque o ministério é do Senhor. Aquele que vem na igreja e não dizima e não dá suas ofertas, está faltando com respeito ao Senhor. Você está dizendo, Senhor, eu pago na minha casa, mas na tua não. Você tem que manter o de Deus. Não está vendo que aqui nós somos membros uns dos outros? Todo mundo tem que cobrir isso aqui. Aí sim que não tem escapatória. Ao menos que você não tenha lançado fora o corpo pecaminoso carnal que te fala e te diz, não, aí não, tu visitas, pega tudo de bom, a palavra, mas isso de dali, não. Estás violando princípios. E os anjos dizem, a atitude está mal. Não abra a porta a esse homem, nem a essa mulher. Não quer sustentar a casa? Se tu tens um bebê, quem o mantém? Tu. Pois esse aqui é o teu bebê. Se chama Ministério Internacional Crescendo em Graça e tem que mantê-lo. Tens que mantê-lo. Se não, vai te acontecer como aquele exemplo, não, que eu vi faz anos da safra, daquela safra que havia terminado. Havia 80 homens trabalhando na vinha e terminou a safra. Então agora, cada um para suas casas, por vários meses até que a safra retornasse. E eles trabalhariam na vinha. Então, pois um deles levantou e disse, bom, vamos celebrar isso. Vamos tê-lo aqui em nossa família, vamos celebrar esse dia. Então cada um, quantos pode trazer uma garrafa de um bom vinho? Bom, aqui há 80 garrafas de vinho. Aí convidamos o povo, o patrão, a esse, aquele e desfrutamos. Então cada um promete trazer uma garrafa de vinho. Vocês prometem cada um? Prometemos. E para que haja unidade, vamos colocar todo o vinho neste barril. Esvaziamos aqui as 80 garrafas. E daí nos servimos todos, de acordo? E então, como são safras de 6 meses de trabalho e 6 meses não, entrou um desejo enganoso e disse a um deles, pega uma garrafa daquelas que você ia usar e bota água, que isso não se nota. Então depois um barril tão grande com 80 ou 79 garrafas de vinho, quem é que vai notar isso? E parece que os desejos enganosos estavam funcionando em todos os trabalhadores. E
E quando chegou o dia da celebração, que foram servir a primeira taça de vinho, era água. Olha, uma vez foi Kennedy que disse: não pergunte o que a nação pode fazer por ti, senão pergunte o que você pode fazer pela nação. Um bom dito, não? De Kennedy, verdade? Tem homens que dizem coisas ilustres. De maneira que Filipenses 3:21 é o último verso para encerrar este tema. Diz, verso 21: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Vejo que o corpo que tu tens posto, corpo de quê? De humilhação. Corpo de morte, corpo de mentira, corpo pecaminoso, corpo de desejos enganosos, corpo que não se sujeita à lei de Deus, e agora corpo de humilhação. Tudo isso você tem posto em ti, carregando com esse tubarão. Em Porto Rico dizia arenca e fede. Eu moro numa cidade costeira e ali se limpa muita sardinha e todo esse tipo de peixe. E os trabalhadores dali se conheciam pelo cheiro que traziam na roupa. Você subia num ônibus desse povo e entravam 3 trabalhadores ali e tinha que abrir a janela, porque estava um mau cheiro. Lembra aquela emulsão, aquela que tinha um tubarão assim, carregando assim, de bacalhau, um bacalhau desses? Pois é isso que tu tem exposto aí. Por isso é que você tem que banhá-lo. Por isso a fábrica de cosméticos, desodorante prosperam tanto. O que você tem posto é uma arenca em cima. Por isso você tem que se banhar todo dia, rapaz. Olha, eu ando até com balinhas já preparadas quando eu vou. Quando eu venho pregar aqui, quando termino, tem uma de pregar sempre. Quando a pessoa fala muito, fica com mau hálito. E eu digo: Senhor, eu não quero faltar com respeito a um abençoado desse que venha me saudar e sai aí uma coisa ardendo da minha boca. Eu chamo isso aqui para matar esses maus cheiros, né, que humilham o apóstolo. E tem que estar, imagine você com tua esposa, teu esposo, sem se dar conta com mau hálito, tem que estar sempre vigiando a escovinha, enxaguando o enxágue bucal. Olha, eu sou tão cuidadoso com isso que às vezes eu pergunto para minha esposa: olha, eu tô com mau hálito? E ela me diz: aproxima. E eu faço assim. E ela me diz: está bem, está bem. Tem que ser verdade, porque imagine, eu represento uma mensagem tão bela e estragar isso com um mau hálito. Você sabe que tem abençoado por aí que anda com um corpo pecaminoso e não se importa, às vezes, com um hálito que a pessoa tem que estar de longe e não se dão conta. Então depois pergunto: por que tem problemas no matrimônio? É que a esposa não aguenta já, tá sabendo? E faz tempo que, olha, que não me dá um beijinho. Como é que eu vou te beijar se você não se cuida? Olha isso aqui, entrei em terapia familiar agora. Mas digo, se você quer ser um abençoado, bem abençoado, uma pessoa agradável, uma pessoa que represente bem essa palavra, você tem que estar bem posto. Mas para isso não tem que ser rico. Tem gente pobrezinha que você vê com uma roupinha. Quando eu viajo, às vezes vejo essa senhorinha. Às vezes pobrezinho, um lugar que você vê que é pobre, mas você vê essas senhoras passadinho, bem asseada,
uma roupinha bem velha, mas você vê que estão bem lavadinha e você olha, eles te oferecem uma taça de café e você pega isso com gosto. Mas tem outros que, olha, às vezes não vê o corpo pecaminoso carnal, não jogam fora, não lançam fora e você não pode nem tomar um café. Isso se reflete no lar, no apartamento, em casa, em tudo isso se reflete. Quando você entra numa casa e de repente você vê tudo jogado assim, e gordura por toda parte, e isso não são cuidados, os matrimônios se rompem, as relações se danificam, porque são descuidados. A pessoa tem que lidar bem com essa arenca que vive, com esse tubarão aí. Veja o que diz o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Transformará o corpo de quê? Da nossa glória. Humilhação, que pode te humilhar. Olha, se não pode te enganar, te humilha. Se não pode te enganar e humilhar, maltrata. Se não pode fazer isso, pois te joga ou te mente para você. Você não pode, não, que o Senhor se encarrega. Ele se encarregou deixando as instruções. Te deixou a receita para quê? Para tratar com isto. Bem, pois, fique de pé e diga quem estiver ao teu lado: lançamos fora o corpo pecaminoso carnal. Tá fora. 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 Agora tem que dizer fora. Abençoados aí nas nações.